A história de Várzea Paulista começa em 1867, quando os ingleses construíram a estrada de ferro que liga Santos a Jundiaí. A estrada passava por uma várzea campesina, com um saliente acidente geográfico e as águas cristalinas do rio Jundiaí. O local começou a ser povoado 19 anos depois da inauguração desse trecho ferroviário, no final do século XIX, mais precisamente em 1886. O primeiro morador varzino foi Isaac de Souza Galvão, que montou a primeira olaria no local. Consta que a cidade também participou do ciclo do café, que acabou com intensa geada de 1878. A empresa franco-ítalo-suíça Société des Distilleries Brasiliennes instalou uma destilaria de álcool em terras varzinas e viveu tempos prósperos até 1888, quando finalmente foi abolida a escravidão. O cartório substituiu a denominação de Segundo Veiga para Distrito de Várzea, em alusão ao terreno ribeirinho, baixo e plano, situado à margem de um rio. A Assembleia Legislativa de São Paulo deu início ao movimento de emancipação por meio da Lei Estadual 5.820. A boa localização junto à estrada de ferro e o pioneirismo econômico renderam à Várzea Paulista uma situação privilegiada em relação à quantidade de indústrias instaladas. A partir da emancipação e até aproximadamente 1972, ocorre a organização da estrutura administrativa da prefeitura recém-instalada, cadastrando as propriedades imobiliárias, as fábricas e casas comerciais para o lançamento de impostos. Também tem início o alargamento de ruas e assentamentos de guias e sarjetas. Com o passar do tempo, começa o serviço de saúde e a construção do primeiro conjunto habitacional, edificando dezenas de unidades no bairro da Promeca. Foram também adquiridos, através de desapropriação, os galpões do atual Paço Municipal. Criaram-se mecanismos para aumentar o parque industrial, atraindo as primeiras fábricas para a cidade emancipada, como a Eli Queiroz, que em 1923, adquiriu um terreno para a construção de sua fábrica. Em 1948, foi inaugurada a Via Anhanguera, que passa a contribuir ainda mais para o avanço industrial da região, incentivando a instalação de novas fábricas e atraindo um forte contingente de operários, que iriam dar condições de mão de obra à instalação de novos empreendimentos. Várzea, neste processo, cooperava com cerca de 60 olarias, uma das que mais se destacavam era a olaria do Ezar Pedro Bifani, que contribuía suprindo o mercado consumidor de Campinas e São Paulo, com uma produção diária de 650 mil tijolos. A vocação para o crescimento econômico de Várzea Paulista é a tônica de sua história, a exemplo da rápida expansão da olaria, indústria pioneira que conquistou grande desenvolvimento. A iniciativa não demandava grandes investimentos, tampouco recursos técnicos, aproveitando ainda a matéria-prima abundante e barata na região, como o barro, processado e cozido, foi convertido na primeira fonte de receita do então pequeno povoado. No entanto, os fornos e caldeiras, sejam das olarias, fábricas ou ainda para uso da estrada de ferro, eram abastecidos com madeira de eucaliptos. Para tanto, as empresas iniciaram um gigantesco processo de derrubada de madeira de lei e árvores nativas para a plantação de eucaliptos e, consequentemente, a obtenção da madeira propícia para o uso nos fornos. A ação, que ocorreu não somente em Várzea Paulista, mas em toda a região, provocou uma intensa degradação ambiental que até hoje traz reflexos negativos. O ciclo do café e da mandioca também contribuíram muito para o desmatamento local. Durante todo o século XX a indústria teve sua posição de destaque na formação da cidade. Depois da Eli Queiroz, chegou na cidade a Alfred Teves, depois ITT Automotive, hoje Continental Automotive do Brasil Limitada, a QSB Bombas Hidráulicas S/A e a Foton Indústria Chinesa de Caminhões. Localizar-se a uma latitude 23 graus 1241 sul e a uma longitude 46 graus 4942 oeste, estando a uma altitude de 745 metros. Sua população estimada em 2019 era de 121.838 habitantes. O município tem sua área urbana conurbada com Jundiaí, gerando ao todo uma população de pouco mais de 500 mil habitantes.
Várzea Paulista faz parte da região administrativa de Jundiaí, sendo a segunda maior cidade dessa região, possuindo aproximadamente 120.572 habitantes. Várzea Paulista se destaca no âmbito empresarial, possuindo diversas empresas instaladas no município, graças ao incentivo do governo municipal em atrair novas empresas. A cidade faz parte da aglomeração urbana de Jundiaí. Várzea Paulista deixa de ser uma cidade dormitório e passa a ser uma cidade industrial. Segundo pesquisas realizadas dentro da região de Jundiaí, a cidade foi a que mais gerou vagas de emprego, superando a média de outras cidades da região. Várzea Paulista teve no ano de 2013 inaugurada a estação de tratamento de esgoto, tratando 92% de todo o esgoto produzido na cidade, tornando o rio Jundiaí mais limpo. Os trabalhos sendo feitos em Itupeva, Salto e Indaiatuba, além do trabalho feito por Jundiaí, permitirá à bacia do rio Jundiaí tornar-se em alguns anos a primeira bacia hidrográfica despoluída do país. A cidade de Várzea Paulista está a 9 quilômetros do aeroporto de Jundiaí, fica a 55 quilômetros do aeroporto de São Paulo, a 67 quilômetros do aeroporto de Guarulhos e a 43 quilômetros do aeroporto de Campinas, tornando a cidade um atrativo para que empresas se instalem na cidade. Além da malha rodoviária e ferroviária que servem toda a região de Jundiaí. De esporte, hoje é reconhecida como uma das melhores do estado de São Paulo e com atletas com títulos a nível nacional, transformando em um dos polos do karatê do estado.